Grêmio encaminha a contratação aí do atacante William. Chega para reforçar o tricolor para o restante da temporada 2025. Tem um contrato até 2026 também. Um jogador que não queria voltar ao Brasil pelo ocorrido com ele lá no Corinthians, mas, pelo visto, ele conversou com dirigentes, alguns jogadores, o próprio atacante Carlos Vinícius, que jogou com ele no Furra, disse que Porto Alegre é bem mais tranquilo do que São Paulo, né, nessa questão de violência. Então, o jogador aceitou a proposta do Grêmio e será jogador do clube. A qualquer momento será anunciado aí como novo reforço do tricolor. E o jornalista trouxe as informações direto de Porto Alegre. Antes de soltar as informações para a gente reagir aqui no nosso canal, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Grêmio você encontra aqui no nosso canal, a Arena dos Imortais. Então vamos aí pro vídeo e logo depois eu trago aí mais notícias atualizadas do Grêmio. É isso. O Vinícius Nicoletti segue acompanhando, então, a qualquer momento dentro desse Sport Center ele volta para falar sobre o Sampaoli. Agora a gente já chama o Gustavo Berton, porque pode pintar um reforço, então, de Premier League para o Grêmio, hein, Berton? Bom dia. Bom dia, Bruno. Um abraço para ti, para todo mundo. Ainda hoje, né, o William pode assinar com o Grêmio. Vou te dar um pouco dos bastidores, Bruno, dessa notícia. Recebi essa informação no final da tarde de ontem. Olha, o meia que o Grêmio quer é o William. E aí, imediatamente, Bruno, eu acionei o nosso timaço, né, de repórteres de mercado, André Hernan, Felipe Silva, Bruno Andrade, e até conversando com eles, a gente discutia, será que o William voltaria para o Brasil nesse momento, né? A saída dele do Corinthians foi muito conturbada, com ameaças, a família com muito medo. E aí o André Hernan conseguiu apurar que era justamente esse entrave que o Grêmio estava tentando desatar, o nó que o Grêmio estava tentando desatar, convencer o William de voltar ao Brasil, de que Porto Alegre era uma cidade diferente, que aqui ele se sentiria seguro. E ele, claro, ficou muito impressionado também, digamos assim, com o projeto trazido pelo empresário Marcelo Marques, que a gente repete aqui, né, vai ser ou deve ser o próximo presidente do Grêmio. Então o William estava estudando naquele momento. E aí, no final da noite, quase já madrugada aqui no Brasil, o Grêmio conseguiu convencer o William de retornar ao Brasil, de ser jogador do Grêmio. Ele deve chegar hoje a Porto Alegre, assinar contrato, fazer exames, contrato até 2026, com uma possível prorrogação de mais um ano. E é um meio atacante que o Grêmio estava procurando há bastante tempo. 37 anos, livre no mercado, né? Até estamos no último dia da janela, mas o William vem numa condição um pouco diferente, porque ele está livre no mercado, estava no Fulham, mas não renovou o seu contrato. Então ele vem livre para assinar com o Grêmio e ser jogador do Grêmio, ser esse meio atacante, como eu falei, que o Grêmio procura há bastante tempo. Enfim, é uma grande contratação nessa janela de transferência, mais uma para o técnico Mano Menezes, o William, 37 anos de idade, que está chegando nesse momento para ser reforço do Grêmio, Bruno. Então a janela fecha hoje, o Gustavo Berton segue também de plantão para a gente ver se vai ser confirmada essa contratação que o Berton, André Hernan, Bruno Andrade trouxeram para a gente. Movimentada essa janela, hein? Bastante, Uau. Né? Do William, a gente lembra, né, Mari, como o William deixou o Corinthians depois de até problemas de violência envolvendo a família dele, por isso é preciso convencê-lo a voltar ao Brasil, Berton? Foi sim, Bruno, foi um dos nós que o Grêmio desatou, né, com o William. Claro, tem toda uma questão de contrato, né, projeto, é um jogador importante do cenário mundial, né, passou por grandes clubes da Europa, mas a forma como ele deixou o Corinthians na sua última passagem foi um pouco traumática, né, não só para o William, como também para a família dele, que tinha em mente, em projeto de vida, não retornar, pelo menos não nesse momento, para o Brasil. Quem sabe depois, né, de se aposentar, de parar de jogar futebol. Porque foi com, eu repito, né, receberam muitas ameaças, enfim. Então o Grêmio conseguiu convencer o William de que Porto Alegre é uma cidade um pouco diferente, né, que a torcida do Grêmio iria tratar o William bem, que as coisas estão para acontecer dentro de campo. Além disso, né, o projeto apresentado pelo empresário Marcelo Marques, toda essa questão do contrato, né, contrato até 2026, tudo isso foi seduzindo o William, que até tomou uma decisão rápida, né? Nas últimas horas o Grêmio voltou a fazer contato com esse jogador, que já foi interesse do Grêmio lá no início da janela, e lá, quando o Grêmio procurou a primeira vez, o William disse assim, olha, não tem nenhuma chance de eu vou retornar para o Brasil agora.
mas o Grêmio foi trabalhando e quando retornou conseguiu convencer o William. O Carlos Vinícius, viu, Bruno, que é um jogador que o Grêmio trouxe também nessa janela, jogou com o William no Fulham, ele foi um dos pilares assim dessa negociação. Conversou com o William, convenceu ele, inclusive ele até está nos mantendo informado, né, dizendo que, olha, quase o William vai assinar esse contrato em breve para chegar para o Grêmio. Então o Carlos Vinícius, esse centroavante que o Grêmio trouxe até nessa janela, também foi um dos articuladores dessa contratação. O fato é que o William, aos 37 anos, jogador que eu repito, livre no mercado, né, não vem em contrato com outro clube, ele vem livre no mercado para o Grêmio, chega para assinar contrato até 2026 com possibilidade de prorrogação de contrato por mais um ano. É a contratação do Grêmio nessa janela. E o Grêmio não para por aí, viu, Bruno? Está atrás de mais uma informação, o Grêmio busca um meia, já tem novidade por aí. Opa, então Gustavo Berton apurando e Ótimo. mais um outro nome pode chegar ao Grêmio, então, até o dia de hoje, hein? Obrigado, viu, Berton? Assim, o Carlos Vinícius jogou com ele no Fulham, certo? Então deve ter rolado uma conversa, como é que tá o clima aí, o ambiente, já que o William, claro, como todos os jogadores, tem esse cuidado em relação ao que muitos jogadores, infelizmente, sofrem aqui no Brasil, Jailson. Deve ter tido alguma resenha aí, no caso do William, ainda mais pela experiência que ele teve no Corinthians, né? São Paulo, enfim. Era a casa dele, né? A gente sabe, foi bem divulgado na época, o receio dele em relação à segurança, à família e tal, então, assim... também eu não esperava que ele voltasse pro futebol brasileiro. Eu acreditava realmente, depois do movimento dele, né, de retornar, de sair, de voltar para a Europa, eu achei que ele fosse se aposentar e vida que segue, né, pendurar as chuteiras. Mas pro Grêmio, o William traz o que o time está precisando há bastante tempo, que é um meia. O Grêmio tá desde o Quinteiros falando a mesma coisa, né, de precisar de um meia. Não tem um meia de ligação, Cristaldo abaixo. Tá faltando aquele cara que consiga, né, ligar os volantes, né, a defesa ali ao ataque. Só que aí a gente tem que ver se o William vai jogar aberto pelas pontas, né, como ele jogou a maior parte da sua carreira, ou se ele venha para ser um meia mais central, cerebral, que é onde o Grêmio está precisando ainda mais da qualidade do William. Até por já ter uma experiência, né, uma idade avançada, talvez seja uma posição melhor, até para ele se encaixar, tendo menos, né, característica defensiva, tendo que voltar menos e jogar mais do meio para frente. Vamos observar. Nesse sentido, ele pode ajudar bastante o Grêmio, então, Mari? Ele pode ajudar bastante o Grêmio, mas eu tô bem curiosa, justamente em cima disso que o Jailson falou, o posicionamento dele, porque a maior parte da carreira, de fato, muito aberto pelo lado esquerdo, no Fulham muito bem alimentado pelo Andreas por vezes também, né? Eles até trocavam ali bastante, mas quase sempre por esse lado esquerdo mesmo, assim. E o Christian Oliveira que está ocupando esse lugar, né, do Grêmio. O Grêmio não necessariamente tem pontas. Isso também já era uma coisa pedida desde a época do Renato, né? O Grêmio não tem esse jogador também. Descobriu o Alisson, também. Né? Exatamente, descobriu o Alisson. E aí, eu acho que para esse jogo intenso dos pontas, talvez não seja de fato o caso do William. Ficar um pouco mais centralizado ali, contribui exatamente onde o Grêmio precisa. O Mano já chegou essa temporada até de colocar o Riquelme ali, tentando de fato alguém, né, por trás. O Flamengo agora foi o Bright White. Exatamente. Então ele tem tentado ali com o que ele tem movimentar o Grêmio justamente para suprir essa ausência que tem no meio de campo, porque ou se defende muito bem e aí coloca 3 volantes, ou o Grêmio não consegue de fato produzir tanta coisa no ataque. Então o William pode ser esse cara. O Grêmio só não consegue dar garantia de que... A garantia não. Mas aí não tem como. Nenhum clube vai dar a garantia que o jogador... A torcida vai se agir conter, civilizadamente. Os torcedores vão te tratar muito bem. Não tem como garantir. Mas não tem como garantir. Não tem como garantir, mas seria o mínimo, né? Sim, claro. Aliás, foi muito legal, não sei se vocês viram, não sei se namorada ou esposa do Noriega, mostrando as mensagens dele, né, virando titular. Foi muito legal, né? Ele há 2 anos, professor de educação física numa escola lá no Peru, então é isso, né? Exato, são sonhos aí sendo realizados, né? Muito bacana. Isso acho que aproxima até o jogador do torcedor. Sim. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Grêmio e a chegada de William como novo reforço do clube para a temporada 2025. Inclusive, deixa eu trazer aqui notícias atualizadas do Grêmio, começando aí pela negociação. O Grêmio encaminha a contratação de meio-campista campeão da Premier League. Então, no caso é o William, né? Contratação
encaminhada, foi o que eu coloquei no título. E aí tem mais uma matéria aqui, ó, falando também do Willian. Salário de Willian no Fulham e os números na temporada, então, deve ser um salário alto, né? O salário dele no Grêmio aí vai ser alto, com certeza. Não é salário baixo, mas se ele entregar o que ele sabe, com certeza vai agregar muito aí no elenco do Tricolor. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Arena dos Imortais.